pessoal, tudo bem com vocês? Sejam novamente muito bem-vindos a mais uma aula da nossa amada evangelização infantil. Para quem está chegando agora, eu sou o tio Fábio, essa é a turminha 3 dos mini jovens. E a cada aula, pessoal, nós trazemos um tema novo a respeito da nossa querida e amada doutrina espírita. Então, fique com a gente não somente nas aulinhas de hoje, mas nas próximas também. E se por acaso você perdeu alguma aulinha que já passou, todas elas estão salvas na nossa página no YouTube, tá bom? E para que a gente comece hoje conectados, eu daqui, vocês daí, mas principalmente conectados com o nosso Deus maravilhoso, vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar na figura carinhosa e amiga do nosso Mestre Jesus e vamos repetir juntos as palavras, a oração que ele nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Pessoal, como todos nós sabemos, Jesus esteve entre nós, pouco mais de 2000 anos atrás, e antes dele desencarnar, ele realizou uma ceia com seus discípulos. Estavam todos muito tristes, inclusive, porque sabiam que ele iria desencarnar. E ele falou uma frase: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. Está lá no Evangelho de João. Consolador. Mas o que será que significa essa palavra Consolador? O que significa consolar alguém? Será que alguém aí sabe responder? Bem, pessoal, consolar significa aliviar o sofrimento de alguém. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma atividade. O tio vai mostrar algumas situações da nossa vida, situações que podem acontecer com qualquer um de nós, e qual seria a nossa atitude mais adequada diante dessas situações. Vamos lá? Então, pessoal, vamos lá. Primeira situação que a gente tem aqui. O que você diria, ou você poderia dizer, para consolar alguém que perdeu seu avô ou algum outro ente querido? Então, uma boa sugestão seria essa última aqui, ó. Que não deve ficar muito triste, pois a vida continua após a morte. O Espiritismo, inclusive, nos revela que o nosso espírito é imortal e que, se Deus permitir, você poderá reencontrá-lo no plano espiritual ou numa próxima existência. Segunda situação, pessoal. O que você diria para consolar alguém que perdeu um jogo importante, de futebol, por exemplo? Bem, uma boa sugestão é essa aqui, ó. Você dizer: olha, numa competição nós nem sempre ganhamos, pois devemos aceitar a nossa derrota. O importante é aprender com os erros e saber que podemos melhorar com o treino. Outra situação, pessoal, a terceira. O que você diria para consolar alguém que sofreu ingratidão de um amigo que lhe abandonou? Então, outra boa sugestão para você consolar alguém seria dizendo essas palavras aqui, ó. Não lamente pela perda deste amigo, pois se ele te abandonou, não era digno de sua amizade. Além disso, você poderá fazer outras amizades. Outra situação. O que você diria para consolar alguém que perdeu seu cão de estimação, que fugiu de casa? Então, olha, para você confortar, para você consolar essa pessoa, você poderia dizer: não se desespere, pois alguém poderá encontrá-lo ou até mesmo, talvez, ele possa retornar sozinho para sua casa. Com certeza, a pessoa vai ficar muito mais feliz com suas palavras, vai aliviar um pouco do seu sofrimento. O que você diria para consolar alguém que foi ofendido? Então, uma boa opção, ó, você falar que deve perdoá-lo, pois a mágoa adoece o coração. Aliás, qual de nós nunca cometeu nenhum erro, né? O que você diria para consolar alguém que está doente? Então, uma boa sugestão é dizer: para ter fé em Deus, que tudo na vida passa. A doença é uma prova que nos ensina a ter paciência e resignação, que é o mesmo que aceitar pacificamente. O que você diria para consolar alguém que sofreu bullying na escola, por exemplo? Bem, essas palavras são as mais adequadas. Que não deve dar importância ao que os outros falam, pois o verdadeiro valor está no nosso interior.
Aquele que faz o mal não tem paz em sua consciência e na realidade ele não é feliz. Pessoal, consolar significa aliviar o sofrimento de alguém. Lembra da passagem que o tio leu no início da aula, que Jesus falou que enviaria outro consolador ao planeta Terra? Pois é, Jesus disse que enviaria o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhecia, porque ainda não estava maduro o suficiente, ou seja, não estava preparado ainda para compreender naquela época. Jesus disse que enviaria o Espírito de verdade para ensinar todas as coisas e também para relembrar algumas coisas que ele mesmo já tinha nos ensinado. Mas então, peraí. Se Jesus falou que enviaria o Espírito de verdade para ensinar todas as coisas, então quer dizer que ele não tinha nos falado tudo naquela época que ele esteve aqui, não é verdade? E por que será que ele não falou tudo logo de uma vez, hein? Bem, vocês lembram quando a gente era bem pequeno e a gente não entendia de certas coisas? Pois então, da mesma forma, eram os espíritos que viviam aqui na Terra na época de Jesus. Eles ainda não eram evoluídos o suficiente para entender certas coisas. Foi preciso que passasse muito tempo e que a sociedade evoluísse muito para começar a compreender as leis de Deus. Agora, se ele também falou que nós precisaríamos relembrar de tudo que ele nos ensinou, é porque Jesus sabia desde aquela época que nós ou esqueceríamos dos seus ensinamentos ou a gente não teria compreendido tudo. E é bem verdade, né, pessoal? Se a gente tivesse realmente compreendido todos os seus ensinamentos, ainda hoje nós não viveríamos em guerra, a gente não criticaria, não ofenderia, né, não machucaria ninguém. Jesus cuida da gente, pessoal, desde que o nosso mundo foi criado. Vocês lembram das revelações das leis divinas? Nós vimos aqui nas aulas passadas. Primeiro, pessoal, Moisés, ele nos ensinou sobre o Deus único, né? Essa foi a primeira revelação. Depois, Jesus nos ensinou que Deus é nosso Pai, que somos todos irmãos, né, seus filhos, né, e que Ele nos ama todos da mesma forma. Essa foi a segunda revelação. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. A doutrina espírita, ela não foi criada por uma pessoa, né? Foram vários espíritos superiores, sob as ordens do Espírito de verdade, que vieram justamente nos trazer a terceira revelação das leis divinas. Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, ele disse certa vez que a proteção desse espírito, que é o espírito de verdade, um espírito muito superior, nunca havia lhe faltado. Nós não sabemos até hoje quem era esse espírito, mas muitos acreditam que era o próprio Jesus. O espiritismo, ele realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, né? Ele nos traz o conhecimento das coisas, né? Fazendo com que a gente saiba, por exemplo, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que estamos fazendo aqui na Terra, né? Nos ensina também que o sofrimento ele é temporário, né? Explica por que nós sofremos e nos mostra que tudo isso faz parte da justiça e da sabedoria de Deus. E antes da gente finalizar, pessoal, vamos fazer aqui mais uma atividade, um joguinho de verdadeiro ou falso, onde nós vamos mostrar, né, relembrar, na verdade, vários ensinamentos que a doutrina espírita nos trouxe e como ela nos consola, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Primeira afirmativa. Posso sempre pedir para o meu anjo da guarda me ajudar quando eu estiver com problemas. Bem, nós já vimos aqui em outras aulinhas que nós temos um anjo guardião, né? Um espírito que nos acompanha, que nos ajuda e nos ajuda em diversos momentos, inclusive quando estamos com problema. E a melhor forma da gente se comunicar com ele é através da nossa oração. Então essa afirmativa ela é verdadeira. Devo encarar as coisas ruins da vida como uma forma de aprender para me tornar uma pessoa melhor. Então, como sabemos, nós estamos aqui na Terra, um planeta de provas e expiações, e sabemos que algumas dificuldades vão nos acontecer. Então, essa é a melhor alternativa que nós podemos encarar as situações ruins da nossa vida. Essa afirmativa ela é verdadeira também. Quando uma pessoa muito querida morre, sei que poderei reencontrá-la um dia no plano espiritual. Bem, somos espíritos imortais e sabemos disso. Nós aprendemos também aqui
sobre como são os nossos laços de família e que eles continuam mesmo após o nosso desencarne. Então, essa afirmativa também é verdadeira. Somos espíritos que ainda erramos muito. Pois é, pessoal, estamos todos matriculados aqui na Terra, esse planeta de provas e expiações, e ainda temos nossas tendências a errar. Portanto, essa afirmativa também é verdadeira. A grande diferença é o nosso desejo, nosso esforço para acertarmos. Somos o tempo todo influenciados por espíritos. Bem, nós estudamos aqui, né, as relações na nossa comunicação com os espíritos, né, que eles acontecem o tempo todo. Então, pessoal, sim, essa afirmativa também é verdadeira. Não existem espíritos bons que nos ajudam. Bom, pessoal, acabamos de falar também a exemplo do nosso anjo guardião, né? Ele é um bom exemplo de que sim, tem espíritos muito bons que nos ajudam. Então, essa afirmativa não está correta. Deus sempre nos dá novas oportunidades de consertar nossos erros em uma nova vida. É isso mesmo, pessoal. A gente já estudou a respeito da reencarnação e sabemos que uma reencarnação é sempre uma nova oportunidade da gente acertar mais do que errar, né? De aprendermos com os nossos erros e de a gente evoluir. Então, essa afirmativa também está correta. Nascemos no planeta Terra para aprendermos a ser melhores. É isso mesmo, né, pessoal? O planeta Terra é uma grande oportunidade, mesmo com todas as dificuldades e todas as situações, ele nos oferece uma grande oportunidade de evoluirmos e de sermos pessoas melhores. Essa afirmativa também é verdadeira. Eu sou responsável pelas coisas boas e ruins que eu faço. Sim, pessoal. Né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, a lei da atração está para todos. A gente vai atrair para a gente de acordo com o que a gente age. Então, essa afirmativa também é verdadeira. Todos os nossos atos têm uma consequência, boa ou ruim, dependendo do nosso ato. Novamente aqui, a lei de causa e efeito. Então, tudo que a gente faz retorna para a gente. Se a gente faz coisas boas para o mundo, as coisas boas retornam para a gente. Deus não sabe o que faz. Impossível da gente concordar com isso, né, pessoal? Nós já vimos aqui que Deus é perfeito em toda a sua criação. Então, essa afirmativa é falsa. Quando o corpo morre, o espírito morre também. Também não dá para concordar com isso, né, pessoal? Nós já vimos aqui que o espírito ele é imortal. Então, ele continua mesmo após o desencarne, né? Ou seja, mesmo após a morte do corpo, o espírito continua vivo. Então, essa afirmativa é falsa. Eu já nasci várias vezes, pois meu espírito é imortal. Exatamente, essa afirmativa é verdadeira. Quando fazemos coisas boas, não atraímos nenhum espírito para o nosso lado. Não, já falamos disso aqui também, né? Quando fazemos coisas boas, nós atraímos os bons espíritos para perto da gente. Então, essa afirmativa é falsa. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e que a gente se encontre aqui na próxima também, tá bom? Fiquem todos bem, com saúde, que Deus nos ajude e nos proteja e que Jesus esteja todo o tempo com a gente nos ensinando que nós precisamos sim amar uns aos outros como irmãos mesmo, né? E que a gente continue sempre aprendendo coisas novas, se instruindo, estudando cada vez mais, para que a gente possa caminhar cada vez mais junto da nossa verdadeira felicidade, tá bom? Fiquem todos bem. Tchau, tchau.